Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de português, português do zero. Neste vídeo, nós estamos no caderno 17 e neste vídeo nós vamos tratar daquelas questões. Lembra que eu disse que eu ia misturar tudo? A gente vai fechar esse assunto, que é o assunto de emprego dos pronomes pessoais. O que você aprendeu em relação a esse assunto? Eu vou só colocar aqui no iniciozinho, só para a gente poder fechar esse assunto. Neste bloco, nós vamos fechar esta aula de emprego de pronomes pessoais. Eu vou usar esse slide aqui só para você relembrar. Aqui cabe. Vou usar esse aqui, tá bom? Então, olha só, quantas coisas eu tenho que saber sobre. Aproveite, isso aqui vai levar 5 a 10 minutos e depois nós vamos partir só com questões. Então, anote aí. Emprego de pronomes pessoais. Lembra quantas coisas eu tenho que saber em relação a isso? Primeiro ponto importante. Preciso saber a diferença entre o e lhe. Eu sei que o substitui complemento sem preposição. Para substituir complemento sem preposição, utiliza-se o a, os as. Para substituir complemento com preposição, usa-se lhe ou lhes. Aprendeu também que toda vez que eu quiser saber se eu vou usar o a ou lhe, eu tenho que buscar a regência do verbo. Então, o emprego desses pronomes está ligado à regência do verbo. E o macete para a gente saber a regência do verbo é colocar um substantivo no masculino singular ao lado do verbo. Então, veja, né? Se eu digo assim, estimo o menino e atentei ao menino. Então, lembra? Para saber se eu uso um ou outro, o ou lhe, eu observo a regência do verbo. No primeiro caso, estimo. No segundo caso, se vem com preposição, eu uso lhe. Atentei-lhe. O lhe a gente vai usar com as preposições a ou para, tá? Então, quando o verbo pedir preposição, a ou para, eu vou usar o lhe. Aprendi também que, então venha comigo, ó, segunda coisa que eu aprendi. Aprendi que os coringas, me, te, se, nos e vos, eles são chamados de coringas. Por quê? Porque eles tanto podem entrar no lugar de complemento sem preposição, como podem entrar no lugar de complemento com preposição, tá? Galera que está aí ao vivo, eu vou sair daqui da tela. Então, depois eu vou corrigir num batidão. Então, é importante que você esteja em paz com tudo isso aqui. É importante que você olhe para isso e fale, eu já sei tudo. Aí, beleza, aí a gente parte para fechar com as questões. Então, me, te, se, nos, vos podem substituir complemento com preposição ou sem preposição. Então, eu posso dizer, ó, respeitou-nos. E eu posso dizer obedeceu-nos. Eu posso colocar um coringa ao lado de qualquer verbo.
Eu posso colocar um coringa ao lado do verbo transitivo direto. Quem respeita, respeita o menino. E aí, se eu coloco o menino, eu vejo que ele é transitivo direto, então esse nós é objeto direto. E eu posso colocar ao lado, como complemento, do verbo transitivo indireto, obedeceu-nos. E aí, ele vai ser objeto indireto. Então, o nos é um coringa. E coringa é isso, coringa sintático. Ele pode exercer a função de direto ou indireto. Por isso que a gente chama de coringa. Mais uma vez, o que vai determinar o que ele é a regência do verbo. Depois, nós vimos que os pronomes lhe ou os coringas me, te, se, nos, vos, podem ter valor de posse. Então, eles são os pronomes pessoais que podem ter valor possessivo. Só eles podem ter. Os pronomes oal, as não podem, porque os pronomes oal, as, eles não entram, eles nunca podem ter valor possessivo, porque eles não podem entrar no lugar do que tem preposição. Então, só o lhe barra lhes ou os coringas. Porque os coringas, entenda a lógica, eles podem ser tudo. Esses pronomes, eles podem ter valor possessivo. Nesse caso, quando eles tiverem valor possessivo, na sintaxe, eles serão chamados de adjuntos adnominais. Então, quando é que o pronome tem valor de posse? Quando ele pode ser trocado por outro possessivo. Ó, beijou-lhe a mão. Ou, outro exemplo, acariciou-nos a pele. Então, repare, em ambos os casos, o pronome, nesse caso, é o lhe, nesse caso aqui é o nos, é o coringa, ambos têm valor possessivo. Quando é que eu sei que tem valor possessivo? Quando eu posso trocar por outro possessivo. Ó, sua mão. E nossa pele. Então, quando eu puder trocar o lhe pelo sua ou dele, e o me, te, se, nos, vos por nosso, enfim, seu, qualquer pronome possessivo, aí esses pronomes passam a ter valor possessivo. Tudo bem? Por fim, ó, então para fechar aqui, 4 coisas, então, que você tem que saber. 4 coisas que você tem que saber para fechar. Vê, ó, os pronomes ele, ela, eles, elas, nós, vós, podem ser retos ou podem ser oblíquos. Lembra? Quando é que esses pronomes serão retos? Quando eles forem sujeito do verbo. Então, eles serão sujeitos. Ó, se eu digo assim, ele chegou. O pronome ele, aqui, funciona como reto. E quando é que eles podem ser oblíquos? Serão oblíquos sempre com preposição. Então, por exemplo, em prova de concurso, quando eu digo assim, ó, obedeceu-lhe, tá vendo aqui? Obedeceu-lhe. Eu posso usar o lhe e posso usar um tônico preposicionado. Obedeceu a ele.
Tá lembrando? Então, ó, quando é que eles vão ser retos? Quando eles forem sujeitos. Quando é que eles vão ser oblíquos? Quando forem complementos. E quando forem oblíquos, serão sempre preposicionados. Eu não posso dizer eu vi ele, eu vi ela, amo ele, amo ela, não posso. Eles só podem vir como pronomes oblíquos se vierem com preposição. Tá bom? Tudo bem? Posso sair dessa tela? Tá preparado? Então vamos. E é agora que nós vamos fechar esse assunto. Emprego de pronomes pessoais. Tudo que você precisa saber para usar o o, lhe, me, tc nos voos, ele, ela, eles, elas. Agora sim, de posse disso, vamos embora fazer o estrago. Olha, você vai comigo da questão 12 até a 24. Vem. Questão 12, prova para auditor público externo. A banca diz: evitam-se as repetições viciosas da frase acima, substituindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por. Então, ó, a banca quer lhe, ela, na, a mesma, a ela. Olho lá para o texto. Comprometem. Quem compromete, compromete alguma coisa. Comprometem essa educação para a cidadania. Aí você olha para o que vem ao lado do comprometem. Esse complemento ao lado do comprometem é com ou sem preposição? É com ou sem preposição? É sem, tá vendo? Você tá vendo preposição aqui? Não. Essa aí não é preposição, é um pronome. Então tá bom. Para substituir objeto direto, que é sem preposição, nós vamos usar o pronome a. Outra coisa, o pronome concorda com o núcleo da expressão, educação, educação. Vou usar o pronome a. Como o verbo termina em M, som nasal, lembra? Acrescenta-se N. Resposta. Ah. Dri, sei lá, minha filha, fiquei em dúvida entre C e D. Gostei de comprometem a mesma. Já já eu vou falar desse a mesma. Mas comprometem a mesma os que pretendem praticar. Vou guardar esse a mesma aqui, daqui a pouco a gente fala dele. Tá, aí depois diz os que pretendem praticar outra coisa. É assim que cai em prova, ó. A banca vai te dar um complemento assim, longo, extenso, ó. A educação para a cidadania. E aí, Dri, o que eu faço na hora de substituir essa expressão por um pronome? Eu olho para onde? Você vai olhar para o início da expressão. Você vai ver, não é o meio. Repare que no meio há uma preposição. Você está vendo aqui? Para a cidadania, mas você não vai olhar para isso. Você vai olhar para isso aqui, para o início. A preposição aqui? Não, esse a é artigo. Se é artigo, isso aqui é um objeto direto. Se é objeto direto, ó, comprometem mais a ficou na. Praticar mais a, praticá-la. Depois, dotar a educação para a cidadania. Olha aqui, a educação para a cidadania. Olho para o início do complemento. Não há preposição, então é objeto direto. Dotar a educação, dotar lá. Resposta letra C. E aí, rapidamente aqui comentando a letra D. A letra D, ela tem dois problemas. O a mesma e o lhe dotar. A colocação pronominal desse a aqui, de a praticar, não haveria problema, porque você vai ver depois, lá na aula de colocação pronominal, você vai ver que o infinitivo, ele pode vir com próclise ou ênclise. Então, a questão não é a colocação pronominal, mas a gente vai ver isso depois, tá? Aqui poderia ser a praticar ou praticá-la. O problema aqui, bom, o lhe tá fácil ver que lhe estava errado, porque quem dota, dota alguma coisa, tudo bem? E o problema aqui do mesma,
Atenção ao mesmo. Cuidado, o mesmo não pode, quando ele for pronome, ele pode exercer papel de pronome? Pode. Ele pode ser um pronome demonstrativo, sabia? O mesmo, ele pode ser um pronome demonstrativo, quando ele tiver sentido de isso, esse, essa. Só que, quando ele for pronome demonstrativo, atenção, ele só pode substituir, anote isso daí, uma expressão. Nunca, nunca uma palavra. Ele nunca pode substituir uma palavra. Então, por exemplo, se eu digo assim, ele chamou o elevador. Isso é muito comum em elevador. Se o elevador estiver parado, não entre no mesmo. Já viu isso? Ele chamou o elevador. O mesmo estava desligado. Tá certo isso? Eu posso usar o mesmo substituindo elevador? Não, porque o mesmo, que aqui está atuando como pronome demonstrativo, que está apontando para o elevador, não pode substituir uma única palavra. É erro. O mesmo, ele tem uma função que a gramática diz que é a função resumitiva, ele pode resumir toda uma ideia, mas ele não pode entrar no lugar de uma única palavra. E é por isso que, nesse caso aí, você não pode dizer, conheci o namorado da minha filha, não gostei do mesmo. Não, peraí, não gostei dele. Você usa o ele, você usa outros pronomes pessoais. Olha aqui, ele chamou o elevador. Eu posso trocar por um pronome pessoal. Ele estava desligado. O mesmo, ele deve ser usado com função resumitiva. Quer ver? Eu digo assim, meu filho estuda muito. Minha filha não faz o mesmo. Isso pode? Posso vir com esse tipo de estrutura? Tá vendo aqui o mesmo? O que esse o mesmo está substituindo? Qual é a função que ele tem aí de substituição? Mais do que uma palavra. Então, ele pode substituir uma expressão, ele pode substituir uma oração. Nesse caso, ele está substituindo a oração. Estuda muito. Pode. Substituição adequada. Pegou? Então, o mesmo cai sempre nessas questões de pronome, porque ele pode ser um pronome. Mas quando ele for um pronome, ele tem uma função resumitiva de retomar uma expressão, uma oração, nunca um termo, nunca uma palavra. Entendeu? Conheci o namorado da minha filha, não gostei do mesmo. Tá errado. Conheci o namorado da minha filha, não gostei dele. Aí você pode usar ele, esse, este, enfim. Mas não pode usar o mesmo, tá bem? Então, legal essa questão para a gente organizar essa história. Por isso que estava errada a letra D. A letra D começou errada, porque ele diz, a mesma, comprometem essa educação para a cidadania. Ele está substituindo educação. Ele não está substituindo uma oração, ele está substituindo, comprometem a educação para a cidadania. Então, aqui teria que ser comprometem na, tá bom? Entendeu? Foi? É isso, meus senhores. Estudar até passar português é história. Você vai aprendendo no treino, na vida.
Não fica esperando assim, eu vou fechar português. Não existe fechar português. Português é ficar estudando, treinando com questões e aprendendo. Mas deixa comigo, eu vou organizar isso tudo para você. Próxima questão, questão 13. Aqui a banca diz de novo, questão de emprego de pronomes pessoais. Aqui a banca diz, evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Então, de novo, atribui à morte. Atribui à morte. Esse complemento é com ou sem preposição? É com preposição, porque esse à morte aí, está vendo? Esse a com acento indicativo de crase, ele tem uma preposição. Se ele tem uma preposição, então isso aqui é objeto indireto. Para substituir objeto indireto, o que eu posso usar? Eu posso usar o lhe, ou eu posso usar, lembra, um tônico preposicionado. Eu poderia dizer atribui a ela. Eu posso usar um átono, que é o lhe. O lhe é o átono que entra no lugar do que tem preposição. Mas eu posso usar o a ela, ele, lembra? Atribui a ela. Vamos ver o que a banca ofereceu? Olha aqui. Aí, você vai por eliminação. O cronista atribui-lhe? Pode. Começou bem a letra A. E a letra B? Eu poderia manter? O cronista lhe atribui? Também. Só mudou a posição. Quanto à colocação pronominal aí, as duas corretas. A letra C? O cronista atribui-lhe? Linda, começou bem também. A, B e C. Atribui nela, tá vendo que ele usou um tônico preposicionado, mas ele não usou o a ela. Erro de regência. O nela, o que é o nela? Nela é em mais a ela, nela é em mais ela. Ora, e o quem atribui a. Já vi que tá errado. Atribui a ela. Tá bom. E a atribui pode? Não, porque o a só entra no lugar de direto. Então, inicialmente, você ficaria em dúvida entre a, b e c. Bora para outra. Identificar a morte. Identificar a morte, olhe para cá, é direto ou indireto? É direto, porque se a é artigo. Se é artigo, se é objeto direto, ou eu uso lá, identificá-la. Beleza, começou bem aqui, a segunda coluna tá linda, vou manter. Identificar a ela. Tá vendo esse a ela? Esse a é preposição. Esse verbo pede preposição. Quem identifica, identifica alguma coisa. Posso usar um tônico preposicionado? Não, não posso. O tônico preposicionado eu vou usar se o verbo pedir preposição. Ele pede? Não, porque quem identifica, identifica a morte. O verbo é transitivo direto. Dri, posso fazer um objeto direto preposicionado? Me deu vontade de fazer um objeto direto preposicionado aqui. Obviamente que não. Por quê? Porque o objeto direto preposicionado tem nada a ver com isso aí. Eu já estou colocando isso, porque eu sei que tem aluno que viaja com esse negócio de objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado, jamais você pode colocar um objeto direto preposicionado com pronome. Por quê? Porque o pronome, ele substitui, ele tira a ênfase. O que é o pronome? Pronome é o carinha que entrou no lugar do substantivo. Se eu quisesse usar um objeto direto preposicionado, jamais usaria com pronome, porque o objeto direto preposicionado é aquele que dá ênfase. Então, a gente nem perde tempo com esse tipo de questão. Já vi que está errada a letra B, nem forçando uma barra para um objeto direto preposicionado, porque isso aqui é um pronome. Então, fora a letra B, não dá. Eliminei a B. Tá, a identificar, posso? Posso dizer a identificar? Posso. Você vai ver que com infinitivo eu posso as duas. Eu posso próclise ou ênclise. Então, olhe para cá, atribui-lhe, identificá-la, a identificar, até agora tudo certo. Pronto, o que vai definir é a temem ou temem-lhe. Mole, olho para cá, temem a morte, é o objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome a. A temem e não o lhe. Portanto, resposta letra A. Tá bom? Pegou? Foi? Dri, na 2, não poderia ter dois objetos indiretos, né? Tipo, onde é que estariam os dois objetos indiretos? Não entendi.
onde haveria dois objetos indiretos. A dúvida aí do chat é bom perguntar direitinho em que verbo, tá? Há um delay, então cuidado aí, porque senão não tem como ajudar, tá bom? Então vamos embora. Dri, resposta letra A. Atribui-lhe, OI, identificar a morte, OD, e temem a morte, OD. A, temem, tá bom? Então vem. Próxima. Questão 14. Assinale a alternativa em que o enunciado está reescrito nos colchetes, empregando pronomes para substituir o trecho destacado. A banca é VUNESP. Você está treinando com todas as grandes bancas. Aproveite. Então vem aqui. Quando resolveram revistar também as cargas líquidas. As cargas líquidas. Tudo bem? Tá todo mundo ligado aqui? Dri, peraí que há um delay. Adriana, não há um som nasal, temem mais a? Não deveria ser temem na... Não, não. Veja, a temem é próclise. Essa história de som nasal é só na ênclise. Não, 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 tá? Poderia ser temem na, se houvesse ênclise, mas aqui é viagem, não viaje. O que estava aqui era próclise, não há esse negócio de som nasal na próclise, tá? Até porque depois você vai ver que esse que é a palavra atrativa. E sendo palavra atrativa, a próclise é obrigatória, então nem daria para fazer ênclise aí, tá bom? Tudo bem? Foi? Tá, bora, Dri, tô bem. Questão 14. Assinale a alternativa em que o enunciado está reescrito nos colchetes empregando pronomes para substituir o trecho destacado de acordo com a norma padrão. Agora você está ficando cada vez mais esperto. Revistar as cargas líquidas. Pode? As cargas líquidas? Não, lhes não. Por quê? Porque isso aqui é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome as. Então, como é que vai ficar? Aqui sim. Aqui há ênclise, aí eu vou continuar com a ênclise. Revistar las, tá? Tudo bem? Então, vou ajudando aqui. Cuidado, vocês viajaram lá na 13, hein? Deixa eu voltar aqui a 13 para ajudar a galera. Deixe-me falar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, Dri, o que é atrativo? Isso aqui é um pronome relativo, e pronome relativo é palavra atrativa. Vocês vão ver depois. A próclise é obrigatória. Dri, haveria dois objetos indiretos na letra C? Dois objetos indiretos aonde? Eu não estou só sabendo de que verbo vocês estão falando. Dois objetos indiretos onde? Cuidado, porque eu acho que vocês estão olhando para o lugar errado. Dri, pode haver dois objetos indiretos em um verbo? Não. Só se for um indireto e o outro pleonástico, que é o tal do objeto indireto pleonástico. Aí pode, porque é o reforço. Então, tá? É que eu tô achando que a explicação que vocês estão colocando aí no chat está errada. E aí eu fico muito preocupada quando o aluno, às vezes, querendo ajudar o colega, dá uma explicação errada. Porque aí o colega aprende uma coisa, mas pelo motivo errado. Então, não havia nada de objeto indireto, dois objetos indiretos aí, tá? Onde? Tô preocupada, desculpe. Mas é que eu não consigo ver alguém tentando ajudar, explicando errado, aí o colega, beleza, obrigado, mas não era nada daquilo. Aí a pessoa fica pior. Professora, a pergunta anterior foi, poderia atribuir a morte ao menino? Não, presta atenção. Esse aqui já é o objeto indireto, não é isso? Esse aqui é o direto, um poder de imantação. Então, olha aqui, esse já é, nesse caso, esse verbo aqui, ele tem dois objetos. Quem atribui, atribui alguma coisa, que é o objeto direto, a alguém indireto. Tá. Dri, eu poderia colocar um outro objeto indireto aqui? Não, mas já tinha. Esse aqui já era o direto. Então, jamais você teria dois indiretos. Esse já é o direto, esse é o indireto. É por isso que ficou atribui-lhe. Ou você diz atribui-lhe, ou você diz atribui a ela, tá bom? Foi? Tá bom. Tudo bem.
Foi um exemplo que o colega colocou no chat, professora, não tem nada a ver com isso, tá bom? Então tá. Então tá, se não foi para mim, ótimo. Então, ó, lavo as minhas mãos. Adriana, foi entre a gente, foi no chat. Tá bom. Adriana, minha filha, não se mete, tá? Porque eu tô aqui conversando com ele. Tá bom, então. Bem, os fiscais concentravam as revistas. As revistas, objeto direto. Objeto direto. Para substituir objeto direto, eu vou usar o pronome as. O verbo termina em M, acrescenta-se N. Então, como é que vai ficar? Concentravam nas. Tá, Dri, posso usar o elas? Não, só se o verbo pedisse preposição. Mas o verbo é transitivo direto, eu não posso usar o pronome tônico, elas, sem preposição. Por isso está errada. Concentravam nas, tá bom? Foi! Lá estavam fabricando dinheiro falso brasileiro. Quem fabrica, fabrica alguma coisa, objeto direto. Se é objeto direto, o pronome a ser usado é o. Ó, o pronome concorda com o núcleo da expressão dinheiro, então vai ficar fabricando o. Tá? Fabricando o. Linda. Resposta letra C. Evitando assim os rigores da alfândega. Os rigores da alfândega, objeto direto. Se é objeto direto, qual pronome eu vou usar? Os. Aí você vai lá no cantinho e aí vai, ó, evitando os. O verbo não termina em N, olhe para o final. Sempre olhando para o final. Ele termina em N? Não. Então, não acrescenta-se N. Se ele terminasse em M, tipo, ó, seria diferente se ele dissesse evitavam mais os. Aí seria diferente. Aí seria evitavam nos. Esse negócio, então, de colocar o N é só se o verbo terminar em som nasal. Não foi o que ocorreu aqui. O verbo termina em som nasal? Não, ele termina... Ah, Adriana, é que eu vi um som nasal aqui no meio, nada a ver, não é para olhar para o meio, é para olhar para o final. Isso foi pegadinha da banca, entendeu? Aí termina em DO, acrescenta-se OS, evitando os. Pegou o raciocínio? Resposta letra C. Professora, a gente só usa um no, na, nos, nas em próclise? Não, em ênclise. Dri, por que concentrava? Agora, ó, deixa-me ver aqui. Tô voltando lá. Dri, tô tendo recaída, minha filha. Eu não sei nem de onde vocês estão falando. Onde é que tá o concentravam? Ah, tá aqui. Concentravam nelas. Estaria errado? Nesse caso, sim, porque regência a gente vê na frase. Nessa frase, o verbo vem com preposição? Não. Quem concentra, concentra alguma coisa. O que vem aqui ao lado está com preposição? Não. Ó, nesse caso, quem concentra, regência é sempre assim. Olhe para cá. Sempre na frase. Nessa frase, qual é a regência do concentravam? Eu estou voltando para a letra B por causa de uma pergunta ótima da colega do chat. Ela está perguntando assim, Adriana, poderia ser concentravam nelas? Não. Por quê? Ó, olhe para cá. Qual é a regência desse verbo? Aqui quem concentra, concentra alguma coisa. Leia até o final. Os fiscais concentravam as revistas somente nas cargas sólidas. Quem concentra, concentra alguma coisa em alguma coisa. Tá bom? Então, este verbo, neste contexto, é transitivo direto e indireto. Nesta frase, o que a banca quer? Que você substitua as revistas por um objeto direto. Se você vai substituir as revistas por um pronome, qual pronome vai exercer a função de objeto direto? O pronome as. É esse aqui que você vai substituir. A banca não pediu o outro, está pedindo esse daqui. Beleza, se é o pronome as, o verbo termina em M, aí, se for ênclise, aí eu acrescento o N.
Ó, concentravam mais as, como é que vai ser? Concentravam nas. Repito, Dri, esse negócio de acrescentar o N é só na próclise? Não, é na ênclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Então, aqui, ou você diria as concentravam, e aí, se você colocar próclise, não vai acrescentar o N, ou ênclise, aí sim, concentravam nas, tá? Dri, poderia ser concentravam nelas? Não, por quê? Porque nesta frase, a expressão a ser substituída é o objeto direto. Se fosse outra frase, se a banca dissesse assim, ou até nesta frase, mas se a banca tivesse sublinhado nas cargas sólidas, aí sim eu usaria o nelas, concentravam nelas. Lembrando que regência, você sempre analisa a frase, sempre vendo ali o contexto que a banca utilizou, o que ela está pedindo, tá bom? Tudo bem? Dri, aí se fosse o nas cargas sólidas, aí sim. Aí você poderia dizer, concentravam as revistas nelas. Pode, mas aí não foi o caso, que foi sublinhado, tá? Muito bem, pessoal, muito bem. É isso aí. Resposta letra C. Fabricando dinheiro falso brasileiro. Aí ele foi lá, substituiu dinheiro falso brasileiro pelo pronome o, e aí como é que ficou? Fabricando o, tá? Vai, questão 15, mais uma. Adri, e se o que tivesse marcado fosse nas cargas sólidas? Aí sim, você poderia colocar o nelas, tá? Eu tô ficando perdida. Jura que você tá ficando perdida depois de eu explicar isso tudo? Ah, não, eu vou embora. Adri, olha aqui, olha só, às vezes, aí depois do meu esforço todo, respondendo a todo mundo, aí chegamos e fala, eu tô perdido, tô ficando perdida. Porque às vezes o aluno prefere, há alunos que preferem uma explicação superficial. Porque quando a gente explica superficialmente, o aluno fica iludido, aí fala, tô entendendo, mas não tá entendendo. Repare que eu tô falando aí de alunos, todas as dúvidas estão maravilhosas, sabe por quê? Porque são alunos que já estudam há um tempão. E quando o aluno estuda há um tempo, é que ele começa a entender as coisas. No início, quando o aluno começa, pode reparar, quando você está começando a estudar, para você está tudo bem. Por que está tudo bem? Qualquer coisa que o professor disser, está tudo bem, que você não sabe. Aí você fala, beleza, gostei, resposta à letra C. Tchau, vamos à próxima. Mas quando o aluno está estudando, fazendo correlações, pensando, aí que ele pergunta mais. Por isso que eu tenho toda a paciência para explicar. Porque isso é pergunta de aluno que está aprendendo. Não de aluno assim que, entendeu? E esse é o meu aluno, é o aluno que quer saber detalhe. Porque detalhe significa que a pessoa está aprendendo. Então, Dri, aqui eu teria duas formas de falar isso, né? Você poderia dizer, ó, de novo, você poderia dizer concentravam nas cargas sólidas. E aí eu deixaria cargas sólidas. Nesse caso, eu estaria substituindo as revistas por um pronome. Concentravam mais as, concentravam-nas. Outra opção, que foi a dúvida da colega, faz todo sentido, seria substituir nas cargas sólidas só por um pronome. Aí como é que ficaria? Tudo isso é reescritura, pessoal, isso que cai em prova. Aí ficaria assim, ó, concentravam, nesse segundo caso, a gente vai repetir o objeto direto, concentravam as revistas. Ó, o objeto direto a gente não substitui por pronome, e agora a gente substitui o indireto por um pronome. Concentravam as revistas nelas, tá bom? Vou ajeitar essa mesa aqui que tá ruim de escrever. Então, beleza? Entendeu? Então, vou repetir. Quando você tem dois objetos, as revistas e nas cargas sólidas, você pode substituir um ou outro por um pronome. O primeiro é objeto direto, o segundo era indireto. No primeiro caso, eu substituí o objeto direto por um pronome. Concentravam as revistas, concentravam-nas. E no segundo caso, eu substituí o objeto indireto por um pronome.
concentravam as revistas nelas. Aí foi o que eu disse a você, tudo depende do que a banca sublinha, do que ela quer, tá? Tá bom. Tá bom, Dri. Então tá. O que mais? Ó, o pessoal que tá chegando agora é bom voltar, tá? Tudo bem, fica tranquilo, eu tenho paciência. Questão 15. Dri, posso ter um objeto direto preposicionado? Pode, mas não sob a forma de pronome. Ó, quando você diz assim, amar a Deus, né? Beleza, é objeto direto preposicionado. Isso é história para depois. Questão 15. Considere as seguintes frases do. Aí a banca aqui traz 2 frases. E aí ela diz, repare, é sempre o que a banca faz. As bancas fazem, elas destacam as expressões a serem substituídas. Então, nesse caso, ó, considerando que a expressão os livros e o termo informações em destaque nas frases já constam em passagens anteriores do texto, para evitar tal repetição, a sua substituição por pronomes atende à norma padrão. Então, de novo, olhe para o que a banca sublinha. Neste caso, ela está sublinhando o quê? Os livros. Os livros é objeto direto. Se é objeto direto, que pronome eu vou usar? Eu vou usar o pronome os, não é? Então, ó, substituir os livros, aí você vai lá, aí você faz lá num cantinho, se for necessário. Se tiver com dificuldade, vai ali, ó, substituir mais objeto direto, pronome os, entra no lugar do objeto direto, o verbo termina em R, eu estou fazendo a ênclise, e aí vai ficar substituí-los. Substituí-los. A banca oferece na letra A o lhes, na letra B o lhes, na letra C substituí-los eu sou feliz, já guardei a C, na letra D substituir-nos, aí o cara começa a ficar maluquinho, ele fala, oh meu Deus, é substituí-los, a banca também não facilita, é substituí-los ou é substituir-nos? Aí por isso que eu digo, você vai lá num cantinho, você vai ver, o verbo não termina em R, se ele termina em R, na sequência vem o pronome os, não é o N. N é quando o verbo termina em som nasal. Nada a ver. Substituir mais os, acrescenta-se o L. Substituí-los. Ó, a letra E também começou bem. Substituí-los. Então, você ficaria em dúvida entre C e E. Tá, agora venha comigo. Agora a banca quer substituir o termo informações, sempre voltando ao contexto, analisando a regência no texto. Olhe para o texto e me diga, transmitir o quê? Transmitir informações. Quem transmite, transmite alguma coisa, objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome as, tá? Então, ó, objeto direto aqui eu usei o pronome os, objeto direto aqui eu vou usar o pronome as. Tá bom. As 2 opções que havia, que eu já tinha reservado ali, a letra C oferece transmiti-las, ora, transmitir mais as, transmiti-las. Ó, eu vou fazer aqui para você visualizar, transmitir mais as, o verbo termina em R, acrescenta-se L. Transmiti-las. Tá linda a letra C. Comparando a C com a E, olha aqui a banca tentando te deixar zonzo. Transmitir nas. Não, nada disso. Não é nas, porque o verbo não termina em som nasal. O verbo termina em R. Transmiti-las. Resposta à letra C. Outra coisa que você aprendeu é que essa alteração fonética é só no caso da ênclise. Então, esse negócio de colocar o L e tal, isso é na ênclise.
Não quer anotar isso lá, não? Eu fico mais tranquila se você fizer isso. Antes da gente seguir, a gente está treinando só com questões de emprego de pronomes pessoais para fechar essa aula e para eu ficar mais tranquila. Eu queria, lembra que eu te disse 4 observações de emprego de pronomes pessoais? Faça um favor, anote a 5ª. E aí eu fico mais tranquila, e você principalmente. Ó, 5ª observação: alterações fonéticas. Alterações. 5ª coisa que eu tenho que saber de emprego de pronomes pessoais: alterações fonéticas. Essas alterações fonéticas só na ênclise. Só na ênclise, tá bom? Só na ênclise e só se o verbo terminar em RSZ e na sequência vierem os pronomes ou a, ou as, ou os verbos terminarem em som nasal, tio, m. Mais ou a, ou as. Se for uma dessas hipóteses, aí eu vou fazer a alteração fonética. Se for próclise, como vocês já me perguntaram aí, na próclise, não. Só na ênclise. Dri, como assim mesmo, hein? Esqueci. Vou colocar aqui rapidinho. Ó, ler o livro, ler o livro, ler o livro. Ler o livro, ó. Ler mais o. Como é que vai ficar? Lê-lo. Cai o R, acrescenta-se L. Lê-lo. Tá. O verbo terminou em som nasal. Como assim? Eles leem o livro. Eles leem, sempre olhando o final. Ó, o verbo termina em o verbo termina em R. O verbo termina em som nasal. Aí sim você acrescenta o N. Ó, lê em no. Tá ligado nisso? Ó, lê-lo, ler o livro, lê-lo, leem no. Se o verbo terminar em RSZ, mais o a, ou as, acrescenta-se L. Lolá, lois, lás. Se o verbo terminar em som nasal, acrescenta-se o N. Noná, nos, nas. E se for próclise? Próclise não. Tipo, Dri, se fossem assim, ó, se fosse uma frase do tipo, eles o leem. O verbo terminou em som nasal. Acrescento o N aqui, Dri, sei lá, me deu vontade, tipo, eles no leem. Não, se o verbo termina em som nasal, mas você tem a próclise, aí você só usa o O. A alteração fonética é na ênclise, ou seja, se você colocar o hífen ali, tá bom? Na próclise, não. Eles o leem, você não vai dizer eles no leem. Você nem falaria assim, pare para pensar. Tá? Tudo bem? Anotou? Agora eu estou mais tranquila. Tranquila, porque você está com tudo anotadinho e não vai ter mais recaída quando você for treinar sozinho. Estamos com questões de emprego de pronomes pessoais, tá? Questão 16. O que vai acontecer comigo agora, Adri? Você vai comigo até a questão 24 hoje, para acabar essa aula de emprego de pronomes pessoais. Então, assim, aproveite as questões. A gente vai terminar esse bloco na questão 17, e depois a gente vai para o último bloco, que são as questões da FGV e do Sebrasp, tá? Continuando aí com o VUNESP, eu vou até 17. Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Então, olhe para cá, a banca está dizendo se chegá-lo estaria correta essa estrutura, chegá-lo. Aí, ó, questão de reescrita, você faz assim, ó, você vai ver o que esse lo está substituindo. Esse lo está substituindo o que tem preposição. Se tem preposição, posso usar o lo? Não. Por quê? Porque o a, os, as é só no objeto direto.
Esse aqui é com preposição. Dri, se é com preposição, então eu vou ter de usar o lhe, tipo, ó, tá errado isso daqui. Agora eu vou corrigir. Poderia ser chegar-lhe? Não, por quê? Agora outro detalhe. Há verbos que, por convenção, eufonia, a gente chama isso de eufonia, não aceitam o lhe. Aqui entre nós, ninguém falaria chegar-lhe. Pare para pensar, né? Então, há coisas aí que construções aí que você fala, eu nunca falaria assim. Há verbos que não aceitam o lhe, mesmo havendo expressão com preposição, por questão de eufonia. Então, não poderia usar, estou corrigindo, hein? Não poderia dizer chegar-lhe. Tá, se eu não posso usar o lhe, então eu uso o quê? O tônico preposicionado. Como é que ficaria essa reescrita? Ficaria assim, ó, chegar a ele. Chegar a ele. Toda vez que você, vou repetir, sem preposição, você vai usar o a, os, as. Com preposição, ou você usa o lhe, ou você usa o a ele, a ela, a eles, a elas. E há verbos que, por questão de eufonia, não aceitam o lhe, convenção. Então, ficaria chegar a ele, tá bom? Beleza. B. Recebem 350 mil pessoas. Eu estou muito lenta. Vocês estão engraçados. Eu tô com muita paciência, indo muito devagar. É porque com edital eu fico assim. Porque eu quero que vocês passem. Então eu não quero que vocês tenham dúvida nenhuma. Então eu estou explicando tudo direitinho. Qualquer dúvida eu vou lá, paro, volto. Eu quero vocês passando, tá? Então, ó, eu amo vocês, mas eu estou trabalhando a prática do desapego, tá? Eu quero vocês em outro lugar. Recebem 350 mil pessoas. 350 mil pessoas é o objeto direto. Se é o objeto direto, eu vou usar o pronome as, só que aqui eu fiz a ênclise. Se eu fiz a ênclise, então eu vou ter de fazer, ó, uma alteração fonética. O verbo termina em M, na sequência vem o pronome as, acrescenta-se N. Então, no caso da ênclise, eu tenho que atentar às alterações fonéticas. Agora, se fosse próclise, digamos, as recebem, digamos que não seja o início de uma oração, isso aqui é um trecho do texto. Aí, digamos que eu queira fazer a próclise, posso? Posso. A próclise você só não pode fazer quando é início de oração. Você vai estudar isso comigo depois. Beleza, as recebem. Aí eu usaria a próclise. E aí, fazendo a próclise, aí eu não usaria o N, porque o N, então, é uma coisa ou outra, tá? O N a gente usa na ênclise. Como houve a ênclise aqui, faltou o N. Por isso não é a B. Prefere comprar em Osasco. Prefere comprar em Osasco, a banca quer substituir pelo lhe. Posso substituir pelo lhe? Não. Lembra que eu falei que o lhe a gente usa com complementos com preposição a ou para. É preposição a ou para? Não. Então, se eu não posso usar um átono, eu vou usar um tônico. Não posso dizer comprar-lhe. Por quê? Porque é a preposição em. Então, vai ficar comprar, vou usar o tônico, ó. Comprar, não é em mais ele. Como é que fica em mais ele? Comprar nele. Tá? Tudo bem? Tá. Comprar nele, comprar em Osasco, comprar nele. Distribuem sacolinha plástica. Distribuem sacolinha plástica é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome a. Se é pronome a, o verbo termina em M. Ênclise, distribuem mais a, distribuem na. Coisa linda é ela. Resposta letra D.
supre demandas. Achamos a resposta, letra D. Agora eu quero corrigir a letra E. Por que a letra E está errada? Supre demandas. Para substituir objeto direto, usa-se o pronome as. Então, como é que ficaria a letra E? Supre as. Supre demandas, supre as. E não supre-lhes. Resposta, letra D. Dri, o que eu aprendi mesmo com essa questão? Aprendi que o lhe a gente usa com complementos com preposição, mas somente com preposição a ou para. E há verbos que, mesmo que venham seguidos da preposição a, não aceitam lhe. E quando eu não puder usar o lhe, eu uso um tônico preposicionado. Chegar a ele, comprar nele. Tudo bem? Posso? Posso anotar isso lá no seu resumão, para eu ficar tranquila? Dri, vai, sua louca, que eu fico aqui só te olhando. Eu não vou anotar nada, Dri. Eu vou só printar, porque eu tô de feriado. Tá nada. Feriado tô eu, e tô aqui por você, para você e com você. Ó, deixa eu só anotar isso então. O uso do pronome lhe. O lhe a gente só usa, ó, atenção ao lhe. O uso do lhe só com preposição a ou para. Então, por exemplo, ó, eu posso dizer assim, ó, obedeceu a José. Aí eu vou usar o lhe. Posso usar o lhe? Posso. Preposição a. Tá vendo? Então, como é que vai ficar? Obedeceu-lhe. Dri, posso dizer a ele? Pode, já falei que pode. Fique tranquilo. Você pode usar o átomo, você pode usar o tônico preposicionado. Tá. Tá. E se não for? Por exemplo, foi o caso lá. Ele disse, ó, sei lá, chegar, qual foi a frase, hein, de Osasco? Qual foi? Esqueci a frase, mas vamos lá, vou pegar qualquer objeto indireto. Gosto de José. Quando você fala assim, gosto de José, isso aqui é a preposição de. Posso usar o lhe? Posso dizer gosto-lhe? Eu gosto de José. Eu lhe gosto, José. Não, tá? Não, não. Então não pode usar o lhe, você vai ter que usar um tônico. Como é que é o tônico? De mais ele. Dele. Gosto dele. Pegou o raciocínio? Pegou? Tá, peguei. E, Dri, há verbos que não aceitam o lhe? Sim. Então, você vai ver em prova, isso cai muito em prova, você viu lá. Cara, você viu? A banca não aceitou. Olha ali, vou repetir, você está olhando, você está entendendo o que eu estou falando, que eu quero que você anote? Lá na questão 17, repare, vinha com preposição em e não aceitou o lhe. Por quê? Porque lhe é só com preposições a ou para. E aqui havia a preposição a. E poderia ser o lhe? Não. Por quê? Porque há verbos que, mesmo que venham com preposição a ou para, por questão de eufonia, não aceitam o lhe. E isso acontece com vários verbos. Por exemplo, assistir ao programa, assistir à novela. Então, ó, há casos de verbos que não aceitam lhe, mesmo que venham com preposição a ou para, por questão de convenção, tá bom? Então, por exemplo, você diz assim, ó, vou escrever aqui embaixo para ficar mais visual para você. Se eu digo assim, assisti ao programa. Assisti ao programa ontem. Aí a banca vai lá e pergunta se pode trocar ao programa por lhe.
Assistir-lhe. Não, não pode. Convenção. Nesse caso, não posso usar o lhe. Quando não uso o lhe, eu só posso usar um tônico preposicionado, assistir a ele. O verbo assistir não aceita o lhe. O verbo visar com sentido de... Isso é convenção. E aí? Por exemplo, chegou ao clube, veio com a preposição a. Posso usar o lhe? Não. Chegou o lhe? Não. Ah, então vou fazer o quê? Vou usar o tônico, chegou a ele. Viso ao concurso público, viso-lhe. Não, não pode. Mesmo sendo indireto, viso a ele. Toda vez que o verbo não aceitar o lhe, você só vai poder usar um tônico preposicionado. Por isso que esse é um dos assuntos que mais cai em prova, porque ele tem muitas implicações. E a gente, dividiu toda a teoria em 6 observações finais. Então, fique tranquilo aí. Tá tudo no seu material, tá? Por isso que eu estou ficando mais tranquila com você, porque você está anotando, né? Então, venha. Agora, para fechar... fechei 16, 17. No próximo bloco a gente vai além com FGV e Sebrasp. Aqui a banca diz, questão 17, quando os pronomes oblíquos ou a ou as forem precedidos de formas verbais que terminem em R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, lás. Tá bom? Então, quando o verbo termina em R, S, Z, e na sequência vem os pronomes o a ou as, cai o R, cai o S, cai o Z, acrescenta-se L. Aí a banca diz, assim, estão gramaticalmente corretas todas as frases abaixo, então você vai ter de julgar todas elas. Quero recebê-lo, ouvi-lo e consultá-lo. Tá certo esse lo? Vai estar certo se o verbo que veio antes terminou em R, S ou Z. Aí, o que você faz? Você vai lá num cantinho e faz, recebê-lo é o quê? É receber mais o. Se é receber mais o, termina em R, acrescenta-se L. Coisa linda. Ouvi-lo é ouvir mais o, termina em R, acrescenta-se L. Legal. Consultá-lo. Tá certo consultá-lo? Sim, porque vem de consultar mais o. A banca pergunta se está certa a letra A. Sim, a letra A. Todas as construções corretas, certas. B, a promotora, Eila assumindo novas funções no MPSC. Aí eu vou lá, olho para esse lá está certo? Vai estar certo se o que veio antes terminou em R, S ou Z. Aí você vai ter de ir lá num cantinho. Quando eu falo para você ir num cantinho, eu brinco assim, vai lá para o cantinho da folha, porque você não pode resolver isso por intuição. Tipo, eu gostei do Eila. Não, você tem de fazer o caminho contrário. De onde veio esse Eila? Esse Eila vem de ex. Tem que saber de onde veio. De onde vem essa construção? Esse Eila é ex mais a. Aí sim, depois de colocar ali a construção, desmembrar a construção, aí você olha, aí você vê que termina em S, e na sequência vem o pronome a, Eila. Correto. Meu filho estava jogando no computador, parar e voltar aos estudos. Fui lá, perguntei, será que está certo? O que eu faço? Vou lá para um cantinho da página, aí vou lá, fiz mais o. Filo, não é fiz mais o? Porque filo é fiz. Fiz mais o, aí pronto. Fiz termina em Z, se termina em Z, verbo terminado em RSZ, na sequência vem o pronome o, filo. Certa. A banca queria as formas corretas, todas as construções corretas. O item está totalmente certo. Falamos de tudo. Emprego de o, lhe, alterações fonéticas na ênclise. Falamos de verbos que não aceitam o lhe. E aí, se não aceita o lhe,
aí eu tenho que usar um tônico preposicionado. Aprendi que, para substituir objeto direto, eu uso os pronomes o, a, o, es, as. Para substituir complementos com preposição, eu uso o lhe, lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas. Só que o lhe eu só uso com preposição a ou para. Se for outra preposição, em, de, aí eu não posso usar o lhe. Aprendi que se for em, de, ou aqueles casos em que o verbo não aceita o lhe, aí eu tenho que usar ele, ela, eles, elas. Tudo bem? Olha quanta coisa você viu.